Graça e paz, irmãs. Muito bom estar com as irmãs, consagrando esse ano que está chegando. Que ele seja maravilhoso, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nele a gente possa agir como luz e como sal, que é o que Jesus falou, que nos criou para ser nessa terra. Eu queria meditar com as irmãs sobre os planos de Deus para a nossa vida. Porque a gente sabe que Deus tem planos e a gente sabe que os planos de Deus são bons. Mas muitas vezes a gente quer pôr a nossa vontade acima da vontade de Deus, né? É como se a gente quisesse precipitar que Deus fizesse as coisas mais rápido na nossa vida. Então, eu quero propor que nós meditemos em Jeremias 29, versículo 11. E Deus diz: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Dessa maneira, a gente sabendo que Deus quer o nosso bem, a gente pode agir de duas formas. Ou a gente aceita a vontade de Deus e faz o que Ele nos pede de forma obediente, ou então a gente desobedece. Eu quero trazer primeiro um exemplo de desobediência, que é Jonas. Deus veio a Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus manda Jonas ir a Nínive e Jonas desobedece. O que Jonas faz? Jonas entra num navio para Tarsis, querendo fugir da missão que Deus deu. Deus envia então um grande vento ao mar e o navio começa a ficar perigoso estar dentro do navio. Nesse momento, os marinheiros começam a orar cada um ao seu Deus, para que o Deus deles protegessem eles naquele momento. É nessa hora que o mestre dos marinheiros desce ao porão, onde Jonas estava dormindo, e diz: Ei, dorminhoco, levanta-te e põe-se a orar ao seu Deus, para que não sejamos tragados pelo mar. E nesse momento, então, Jonas explica para ele que ele sabe que é a ira de Deus contra ele, por ele estar desobedecendo a Deus. Nesse mesmo momento, no navio, os marinheiros estão jogando sorte para ver de quem era a culpa. E Deus permite que eles entendam que a culpa é de Jonas. E depois de muito batalharem, jogarem as cargas fora, eles decidem jogar Jonas ao mar. Quando Jonas está no mar, Deus envia um grande peixe que engole Jonas. E dentro desse grande peixe, Jonas começa a orar a Deus. E ele fala: Senhor, será que eu vou estar de novo no seu templo? E Deus permite que ele tenha uma segunda chance. O peixe vomita Jonas. E Jonas então vai a Nínive, prega e o povo se arrepende. O povo se arrepende, se veste de sacos, o próprio rei se veste de sacos, ora e jejua ao nosso Deus. E Deus, então, resolve poupar o povo de Nínive. Jonas fica decepcionado com isso. E ele se afasta de novo e vai para o deserto. Nesse deserto, Deus providencia uma abobreira que faz sombra em Jonas. E Jonas se delicia com aquilo. Só que durante a noite, enquanto Jonas dorme, Deus mata a abobreira. Quando Jonas acorda, ele fica todo triste. Poxa, Senhor, o Senhor matou a abobreira? Eu estava tão feliz com a abobreira. E Deus fala: olha, Jonas, veja bem, eu matei uma abobreira que você não fez nada, você não cultivou, você não tratou dela e ela morreu. Agora imagina eu deixando morrer um monte de pessoas que são meus filhos. E Jonas entende a situação. Então, nós vimos que Jonas foi desobediente e ele fez a coisa do modo mais difícil. Não precisava ter sido dessa maneira. A segunda maneira da gente fazer a vontade de Deus, realizar os planos de Deus na nossa vida, é sendo obedientes. E aqui eu quero trazer para os irmãos, no livro de Gênesis, a gente encontra Abraão
obedecendo a Deus, quando Deus manda ele pegar o filho dele e oferecer ao holocausto. Abraão, ele em momento nenhum ele questiona ao Senhor. E olha que Isaac era o filho prometido do Senhor para Abraão, né? Sara, ela teve esse filho em idade tardia. E era o filho que Deus prometeu que através dele a descendência de Abraão povoaria muita terra. Mas Abraão, ele tem tanta fé no Senhor que ele leva o teu filho até o lugar que Deus determinou. E a certeza dele é tão grande que o Senhor iria operar uma obra, que ele diz para os servos que foram juntos: olha, espere aqui, porque voltaremos eu e o menino. E ele sobe o morro que Deus mandou, prepara o altar, prepara a lenha, amarra o filho dele e se prepara para fazer o holocausto. Deus faz a obra. E na Bíblia fala assim: do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes ao Senhor, porquanto não me negaste o teu único filho. Então, irmãos, Abraão ele foi obediente de cara, e o Senhor poupou ele de ter que sacrificar o seu filho. Ao invés disso, o Senhor providenciou o holocausto do qual ele queria. Então, o que eu quero falar para os irmãos é assim: vamos ouvir a palavra de Deus e vamos agir segundo a vontade de Deus, para que os nossos dias sejam mais fáceis na terra. Deus abençoe o nosso ano de 2023. Fiquem com Deus.